Nesse ano, mais de 61 mil homens devem receber o diagnóstico de câncer de próstata aqui no Brasil. E a estimativa é de que 13% deles percam a vida por causa dessa doença. Um percentual que poderia ser menor por meio do diagnóstico precoce. E é para despertar essa consciência que o mundo inteiro se veste de azul no mês de novembro. O câncer de próstata é o assunto que vamos abordar num bate-papo com um urologista. Mas o Viva Saúde de hoje, especial Novembro Azul, tem muito mais para você. Você conhece o Krav Maga? No quadro Sua Saúde, vamos conhecer essa arte de defesa pessoal israelita muito procurada por quem também quer entrar em forma. Já no Vida Alternativa, o repórter Vanderlei Filho foi conhecer os benefícios dos florais de Bach, uma terapia que promete equilibrar as emoções e, junto com outros tratamentos, a cura de forma natural. Tem ainda o Vida Saudável trazendo os benefícios da maçã. Tudo isso você confere a partir de agora no seu Viva Saúde. E eu perdi muitos amigos com essa doença. Aí o que foi que eu fiz? Eu procurei relaxar e caminhar com o médico e fiz a cirurgia. Na maioria dos casos, o câncer de próstata cresce lentamente e não apresenta sintomas. Assim aconteceu com seu Félix, que descobriu a doença por meio de exame da dosagem do PSA. Em 2012 o PSA deu alterado. Aí eu voltei para o médico. Aí voltei, eu fui o primeiro médico, eu fui o segundo médico e fui com o terceiro médico para ver a avaliação, para ver que estava certo. E o PSA subiu, ele ficou em 13,5. Aí eu estava com a doença. Após a confirmação do diagnóstico do câncer de próstata, ele passou por cirurgia para retirada do tumor maligno e finalmente conseguiu a cura. Faz 3 anos que eu fiz a cirurgia e não tomo nenhum tipo de medicamento e estou aqui sóbrio e estou aqui consciente e vendo a situação de hoje, que tantos amigos que já morreu e eu estou aqui vivo contando a história. Depois de vencer o câncer de próstata, seu Félix passou a assumir mais uma tarefa diária, a de alertar os amigos sobre a importância dos exames de rotina, da consulta médica e do diagnóstico precoce da doença. Eu aconselho todos os amigos, pode ser com 40 anos, 42, acima de 40 anos, faça, não é nada demais, um exame normal, procure seu médico, procure um médico, que é muito bom para evitar isso que eu estou hoje. Porque se eu não tivesse cuidado antes, eu já tinha falecido. Depois da gente conhecer aí essa história de quem sabe o que é lidar com essa doença, agora eu vou conversar com o Dr. George Guedes, que é urologista. Bom, novembro chegou, a gente já se veste de azul, né? Eu, o senhor e, na verdade, o mundo inteiro, né? Se pinta dessa cor. Doutor, agora, vamos começar do princípio, né? Vamos explicar pra gente o que é exatamente o câncer de próstata, né? O que é a próstata, onde é que fica esse órgão que afeta tanto aí os homens? Pois é, as pessoas pensam que próstata só serve para ter câncer, né? E para dar problema, dor de cabeça. Mas a próstata é um órgão, uma glândula, que produz uma substância que faz parte do sêmen, né? E várias doenças podem acometer a próstata já desde a adolescência. A causa mais comum de problema da próstata é a prostatite, por exemplo. E a prostatite, ela pode já a partir desde do jovem até a fase adulta e muitas vezes causando sintomas que podem até confundir um pouco o paciente, mas que algumas vezes até nos ajuda porque alerta o paciente para a necessidade de avaliar melhor sua próstata e de cuidar de sua saúde. Doutor, dá para a gente apontar alguma causa para o câncer de próstata? Bom, até agora não foi descoberto. A gente sabe que existe uma predisposição familiar, quem tem história na família de parente de primeiro grau, né, de câncer de mama ou câncer de próstata, esses 2 tumores apenas, em pai, mãe, irmão ou irmã. Então, essas pessoas têm um risco maior do que a população em geral. Mas, por isso que a gente, quando fala nessa questão de campanha e de rastreamento, não se trata exatamente de prevenção de câncer de próstata. Esse nome não é... Se você faz prevenção de câncer de pulmão, prevenção de câncer de pele, né, prevenção de câncer de colo uterino,
Mas o câncer de mama, o câncer de próstata, que são tumores semelhantes, que são hormônios dependentes, eles não são tumores preveníveis. Bom, mas essa questão dos hábitos diários, de alimentação, de falta de exercício, isso também pode contribuir? Bom, na verdade, um estilo de vida saudável, não tenha dúvida que contribui, uma alimentação boa, né, bem balanceada, não tenha dúvida que isso contribui para que o indivíduo tenha saúde como um todo, né? Mas não existe, por exemplo, correlação de câncer com um histórico de doença sexualmente transmissível, não existe correlação entre o câncer e a própria prostatite, por exemplo, ou hipertrofia prostática benigna, né? Então, tem pessoas que operam, fazem um tratamento para hipertrofia prostática benigna e acham que isso está prevenindo o câncer. São doenças que são independentes e podem, inclusive, surgir simultaneamente. Prostatite, câncer e hipertrofia benigna. A dificuldade no diagnóstico é justamente você separar o que é câncer, o que é prostatite e o que é hipertrofia benigna, porque um pode mascarar, camuflar o outro. Em termos de sintomas, essa doença ela se manifesta, dá algum sinal de que algo está errado com a próstata? Olha, na verdade é o seguinte, o ideal é que nós detectemos esses tumores numa fase inicial, né? E nenhum tumor no nosso organismo dá sintoma em fase inicial. Nenhum órgão que você tenha no seu organismo que venha desenvolver um câncer, ele vai permitir que você diagnostique inicialmente, na sua fase inicial, por sintomas. Normalmente os sintomas aparecem quando o tumor já tem um certo grau de desenvolvimento. Mas eu posso ter um tumor de próstata sem prostatite, sem hipertrofia benigna, que não dê absolutamente sintoma algum. E esse indivíduo ele tenha esse tumor se desenvolvendo e considere que está normal sem estar. Doutor, o senhor falou aí sobre essa questão do diagnóstico precoce, que é o foco exatamente dessa campanha, que é o Novembro Azul. Por que é tão importante e por que a gente precisa todo ano se vestir de azul para tocar isso nas pessoas, para conscientizar os homens? Perfeito. Como eu falei, nenhum tumor dá sintoma numa fase inicial. Mas o homem ele foi beneficiado por Deus nesse aspecto, porque a gente consegue fazer o exame da próstata, existem marcadores específicos para a próstata, o que não acontece, por exemplo, num órgão semelhante, o útero, por exemplo, né? Então, o útero ele não tem nenhum marcador para um câncer de útero, né? Você teria que fazer os exames de imagem. E também você não consegue tocar o útero, né? Você não consegue tocar o útero. Tem que fazer também exames para poder se diagnosticar um tumor nesse órgão. O câncer de próstata não, é um tumor que permite ser diagnosticado através, pelo menos ser suspeitado de que ele possa ocorrer. Seja através de um exame de sangue, né? Ou através o toque auxilia bastante e às vezes o ultrassom transretal. Mas o diagnóstico mesmo ele só é firmado se for realizada a biópsia, né? Então, quando o paciente vai ao urologista, ele não vai para diagnosticar um câncer, ele vai para saber se existe alguma possibilidade, né? E o urologista vai identificar se há alguma probabilidade de naquele indivíduo estar nascendo um tumor. Se houver realmente um risco maior, seja ele porque tem um PSA um pouco mais aumentado, seja ele ou esteja em crescimento, né, um PSA que está aumentando, né, ou tenha detectado no toque retal algum nódulo, que nem sempre isso é possível, mas ele ajuda o urologista na decisão de que se deva ou não se realizar uma biópsia, porque não dá para fazer biópsia em todo mundo, né? É um procedimento invasivo, tem um custo, né, um custo elevado e é um procedimento que tem complicações. Então a gente tem que selecionar bem aquele paciente e para que haja essa seleção você tem que lançar mão de todos os dados que você puder ter, né? Bom, o senhor citou aí a questão do exame do toque retal, mas também o PSA. Explica pra gente o que é exatamente esse exame. O PSA é um exame que é feito a dosagem dessa substância no sangue e é uma substância que é produzida só pela próstata. A sigla em inglês significa
antígeno prostático específico, porque ele é específico da próstata. Ele não é específico de câncer de próstata. Você pode ter uma prostatite com PSA muito elevado, pode ter uma hipertrofia benigna com PSA também elevado, mas no câncer ele começa a crescer, a subir de uma maneira lenta, mas paulatina, progressiva, e isso nos ajuda bastante em que a gente realmente suspeite que haja o crescimento de um tumor, a instalação de um tumor e permita que nós diagnostiquemos precocemente. Voltando à questão que nós estávamos conversando sobre a importância do Novembro Azul, né? Por que se deve fazer esse exame? Porque, na verdade, o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. A gente não está falando de um câncer raro, de um tumor raro. Porque se fosse assim, né, você não estaria fazendo, haveria campanha do pâncreas, do câncer de pâncreas. Você não escuta ninguém fazer campanha de câncer do fígado, né? Se faz campanha do câncer de próstata porque ele é o tumor mais comum. E além dele ser o mais comum, ele é um tumor que permite, por essas características que eu já falei, né, de ser palpável, da próstata ser alcançável ao toque, por haver o PSA, por haver exames de imagem que permitem um diagnóstico precoce. Então, a gente consegue diagnosticar esse tumor mais precocemente e, diagnosticando mais precocemente, a gente teria a possibilidade de oferecer um tratamento que fosse curativo, né? Porque esse é o grande objetivo, é a gente tratar no momento em que a gente pode ainda curar. E esse tumor é um tumor curável. Agora, quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Porque quando a próstata é um órgão que ela não tem uma cápsula. Então, se eu tenho um tumor que ele é um tumor mais periférico na glândula, né, e ele está ali crescendo, ele tem uma tendência a jogar as células para o tecido vizinho. Então, até isso varia. Se você tiver um tumor mais na profundidade da próstata, ele tem menos chance de deixar células ali plantadas ali no leito da próstata, com um risco menor de recidiva, de metástase no futuro. Então, o objetivo realmente é a gente conseguir encontrar o tumorzinho milimétrico. E muitas das vezes esses tumores milimétricos, eles não são passíveis de serem tocáveis, distinguíveis ao toque. Então, o PSA, ele, na maioria das vezes, um tumor que a gente está acompanhando, ele começa a se elevar antes mesmo que haja alterações no toque retal. O câncer de próstata ele é o mais comum entre os homens, né? Mas não é o que mais mata. O que mais mata é o câncer de pulmão, porque o câncer de pulmão ele atinge o indivíduo numa fase mais jovem do que o câncer de próstata e é um tumor muito mais agressivo. E o tumor de próstata não. O tumor de próstata, na maioria das vezes, apesar de que nós temos às vezes tumores de próstata, porque nem todo tumor de próstata é igual, nem todo câncer de próstata é igual. Temos cânceres de diferentes fases de estadiamento, né? E temos também cânceres mais agressivos do que outros. Existem tumores que crescem mais rápido, existem tumores que dão metástase mais precocemente. E o desafio nosso, né, da medicina é de tentar identificar esses tumores, né, de uma maneira mais seletiva, para que esses pacientes possam ser tratados de uma maneira mais agressiva e assim terem uma sobrevida semelhante àqueles indivíduos que têm tumores menos agressivos. Doutor, e esses exames, eles devem ser feitos a partir de que idade e com que frequência? Bom, eu recomendo aos meus pacientes e aos seus telespectadores que façam pelo menos o primeiro PSA aos 40 anos de idade. Então, você vai fazer exame para diabetes, para colesterol, os exames de sangue diversos, e pode-se pedir para o médico solicitar o primeiro PSA, né? E o que eu recomendo é o seguinte: se ele tiver ainda numa faixa baixa, não deve se basear nunca na tabela que o laboratório dá, porque o laboratório às vezes coloca como normal valores que podem já estar ali escondendo um câncer de próstata. Então, o ideal é que o urologista avalie se esse PSA é um PSA que realmente gera uma preocupação e um cuidado maior no segmento. Doutor, e quando o paciente ele é diagnosticado com câncer de próstata, há aquela preocupação com o tratamento, ou seja, a retirada da próstata,
e algumas consequências, né? Como é que se dá o tratamento e o que é que isso realmente pode trazer de consequência para a saúde do homem? Quando nós diagnosticamos um câncer de próstata, o paciente fez a biópsia e se identificou que existe um tumor. O próximo passo é estadiar esse tumor. Saber se esse é um tumor que está restrito à próstata ou ele é um tumor que tenha uma probabilidade de já ter se infiltrado e atingido órgãos à distância. Para tumores localizados, nós podemos, dependendo da idade do paciente, se não for um paciente com uma idade muito avançada, tiver uma saúde razoável, uma boa saúde, que possa se submeter a algum tratamento mais invasivo, nós oferecemos a esse paciente opções, né, para tratamento com assim, a perspectiva de cura, né? E para tratamento de doença localizada, basicamente nós temos, assim, que tem melhores resultados, são a cirurgia radical da próstata e a radioterapia. A cirurgia radical da próstata não é essa cirurgia convencional que se faz de próstata, que você tira o miolo da próstata, vamos assim dizer. Eu gosto de comparar a próstata com uma pequena melancia, em que você, na cirurgia para tratamento da doença benigna, você tira a parte vermelha daquela melancia e deixa a parte verde, onde pode nascer o tumor. A maioria dos tumores nascem naquela parte verde, na capa da próstata, vamos assim dizer. E, normalmente, na cirurgia de próstata convencional, você tira só a parte vermelha. Então, quem operou a próstata, ele pode desenvolver um tumor nessa parte verde, na parte da capa, né? E, quando você faz a cirurgia radical, você tira tanto a capa verde quanto o miolo. Você tira a próstata inteira. Então, são cirurgias diferentes. Essa cirurgia radical, ela pode trazer algumas complicações, né? Incontinência, que é bastante incomum, menos de 5%, e disfunção erétil, né, que é a perda de ereção, que pode acontecer também num percentual um pouco mais alto, né? Aí vai depender do grau de desenvolvimento do tumor, da experiência do cirurgião, vai depender se o paciente já tinha uma disfunção erétil prévia, então a idade do paciente, então são todos fatores que influenciam. Para encerrar, eu gostaria que o senhor desse um conselho aí para os homens, né, que já não tem muito costume de se cuidar, né, de se prevenir. Então, qual o conselho que o senhor deixa aí nesse Novembro Azul? Bom, o conselho que eu dou é que cada um que está dentro dessa faixa que nós estávamos conversando aqui, acima dos 40 anos, que procure seu urologista para conversar com ele, para fazer esse check-up, né? E não adianta você querer fugir do médico, ele não vai inventar a doença. Ele vai estar ali para te ajudar e não para te criar um problema. Então, se submeta aos exames que ele lhe indicar, e eu tenho certeza que no final das contas, a sua família, né, seus amigos, todos vão ficar felizes em saber que você fez aquele tratamento e que alcançou o sucesso. Com certeza. Dr. Jorge, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, mas você não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai mudar de assunto aqui no Viva Saúde. Tem o quadro Vida Alternativa, Sua Saúde, tem muito mais para você e eu te espero daqui a pouquinho.